Saudações, amigo e amiga, paz e bem e luz. Seja bem-vindo a esse nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ative as notificações para estar recebendo nossos próximos vídeos. Dê o seu joinha aí, compartilhe com mais pessoas para que as pessoas possam ter conhecimento desse nosso trabalho e assim você possa estar contribuindo com o processo de evangelização. A temática desse vídeo é falar sobre a Sagrada Escritura. Nós estamos no mês de setembro, vésperas das eleições praticamente, que acontecem em outubro, e a gente se depara com muitas pessoas carregando, mostrando a Sagrada Escritura, e às vezes a gente nem conhece, vê pessoas afirmando determinadas coisas ligadas à Sagrada Escritura. De conhecer um pouco da Sagrada Escritura, a gente se atence ao nome, Bíblia. Quando a gente pensa em Bíblia, no nome, a gente vai na etimologia da palavra, a gente vai se deparar com uma coleção de livros, né? Coleção de livros. E aí quando a gente olha, pensa em coleção de livros, a gente pensa, onde que tem vários livros? Em uma biblioteca. Então, se subentende-se que este livro considera-se que seja uma pequena biblioteca. Para nós cristãos, católicos, nós temos nessa biblioteca 73 livros de diversos autores, de diversas épocas, culturas, estilos literários diferentes. Isso a gente tem que ter esta compreensão e esse entendimento. Uma outra coisa que a gente tem que ter conhecimento é como que surgiu esta biblioteca. Como que surgiu este livro sagrado? Muitas pessoas pensam que a Bíblia ela foi ditada por Deus. Que Deus escolheu uma pessoa e foi ditando no ouvido dessa pessoa e vai dizer assim, escreva desse jeito. Não. A Bíblia ela não surgiu, não nasceu desse jeito. Pelo contrário, ela de fato ela tem essa inspiração divina, mas ela nasce a partir da experiência de fé de um povo com Deus. Ela nasce a partir dessa experiência de um relacionamento, de uma intimidade entre Deus e o seu povo, entre seu povo e um Deus eleito. E aí, como que surgia? Quem escreveu a Bíblia chama-se agiógrafo. O agiógrafo, ele escreve, é quem passou para a letra a tradição oral. E quem é que falava essa tradição oral? Eram os mais velhos da comunidade, os anciãos. E como que eles faziam? Esses mais velhos, eles se reuniam, determinado momento, determinada época, eles se reuniam e eles começavam a partilhar da sua experiência de fé com Deus. E os mais novos iam se encantando e admirando e também abraçando a mesma fé dos mais velhos. Por isso que nós temos uma linhagem, uma descendência, né? Nós descendemos lá de Abraão, a quem foi dada essa promessa de uma descendência numerosa. E as pessoas, os mais velhos, vão dizer assim, nós somos do Deus de Abraão. E posteriormente, o Deus de Isaac e de Jacó. Exatamente para ter essa ideia, que caminha com um Deus. Né? Então, a Bíblia, ela contém a história de fé de um povo. Uma história de fé de um povo. E o agiógrafo que escutava os anciões, eles iam relatando, escrevendo, como? A partir da experiência de fé, olhando a cultura, o modo de pensar, falar e agir de cada povo, de cada época. Daí vocês devem entender, dentro dessa licença poeta, dessa liberdade de escrita dada por Deus, que determinados costumes, determinados estilos, determinados modos de ser, falar e agir foram escritos aqui neste livro. E quando a gente vai olhar para a pessoa de Jesus Cristo, para o seu modo de pensar, falar e agir, muitas vezes destes estilos, dessa cultura, vai entrar em choque. Porque em Jesus vai ter um complemento. Mas o que é que quero que vocês saibam? É que a Sagrada Escritura, ela foi compilada, foi escrita em mutirão. Através dessa experiência de fé, nasce através da experiência de fé entre um povo. Ou seja, é inspirada por Deus dentro da dinâmica humana. Dentro da dinâmica humana, levando todo o princípio de liberdade do ser humano. Daí que o agiógrafo ele vai analisar, né, o tempo,
vai analisar o costume, a época, o local, né? O relacionamento com as pessoas. Ele vai levar tudo isso em conta e vai escrever aquilo que ele está vendo ali naquele momento. Então, quando a gente percebe também, as pessoas pensam que quem escreveu a Bíblia foi uma pessoa só. Não, meu povo. Só para vocês terem ideia, para este livro todo ser compilado, ser ajeitado aqui, levou mais ou menos em torno de 1350 anos. Ela começou a ser escrita 1250 anos antes de Cristo. Estudos revelam isso. Começou a ser escrito lá no tempo de Moisés, 1250 anos antes de Cristo. E só foi terminada, só foi concluída, né, toda ajeitada, a partir do ano 100, né, com os escritos joaninos de São João. João é o último a escrever, né? Ali os seus escritos são colocados, né, e fechando esse cânon bíblico. Mas o que eu quero que vocês entendam nesse processo? É que a Sagrada Escritura, ela de fato ela nasce dessa experiência de fé de um povo, com diversas épocas, tem diversos autores, né, dizendo assim que o autor é Deus, que escreve são os seres humanos, né? Mas por que quando se fala que o autor é Deus? Por causa dessa relação que o povo tem para com Deus. Mas eu quero que vocês compreendam é que não foi escrito de uma hora para outra. Então tem determinados livros que têm diversos estilos literários, diversos modos culturais, né? Diversos autores. Tem alguns que tem um autor único, né? Aquele mesmo escreveu, fechou ali, pronto. Outros, vários autores. Tem outros livros que, como o profeta Isaías, né? O livro do profeta Isaías, há relatos que neste livro são 3 autores de diferentes épocas. Né? O primeiro vivencia o período antes do exílio, o segundo durante o exílio, o terceiro pós-exílio. Isso para vocês terem ideia de como que a dinâmica que foi dada no escrever a Sagrada Escritura. Daí, existem algumas afirmações que pode ser arriscada fora dessa compreensão. É quando se diz que a Bíblia é palavra de Deus. Como a gente vê dessa compreensão que ela nasce dos estilos das experiências de fé do povo, a gente não pode fazer essa afirmação, dizer que a Bíblia é palavra de Deus. Por quê? Porque quando a gente olha para a centralidade da Sagrada Escritura, que é a pessoa de Jesus Cristo, a gente vai ver que a sua vida, a sua revelação, nos mostra crer que Ele é a palavra de Deus. A única palavra de Deus. E palavra viva e eficaz. Daí, a compreensão cristã vai nos fazer entender, né, que a religião cristã hoje, ela se diferencia das outras religiões, né, porque ela não é a religião do livro, da letra. Ela é a religião da palavra viva Jesus Cristo. E é isso que eu gostaria de que vocês compreendessem. É um perigo afirmar que isso aqui, a Bíblia é palavra de Deus. Por quê? Porque você pode correr o risco da pessoa pegar lá, e como pegam, né, umas citações lá da Primeira Aliança, do Antigo Testamento, uma citação solta, sem fundamentação, uma citação fora da lógica de Jesus Cristo, né, conforme porque não leva em conta a cultura, né, o modo de pensar e falar das pessoas da época, e diz que aquela leitura ali é palavra de Deus. E por conta da leitura, as pessoas são alienadas, né? São presas a um determinado estilo, aos falsos pastores. E Jesus vem nos alertar isso. Né? Cuidado com os falsos pastores. Para vocês terem ideia do que eu estou falando, o perigo de se afirmar que isso é palavra de Deus, né? É só vocês olharem para a vida de Jesus. Todos os seus aspectos, desde o seu nascer, a sua ressurreição, pós-ressurreição. Você vai ver nisso claramente a diferenciação. Um exemplo claro é a tentação de Jesus no deserto. No início da vida pública de Jesus, lá no deserto, a tentação. Logo após o batismo, vai para o deserto e é tentado. O demônio, o diabo, tenta Jesus. Não
Não é com palavras do mundo, com aquela coisa, mas é fundamentando em trecho da Sagrada Escritura. Olha, está escrito que diz que se você se jogar, ele vai mandar seus anjos. Está escrito isso. E Jesus vai rebater também, mas está escrito isso. Está escrito desse jeito também. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, para vocês terem ideia, se isso aqui, com a má interpretação, cair em mãos erradas, pode se tornar um perigo. Pode se tornar um perigo. Em mãos certas, pode se tornar um benefício, é caminho de salvação, é salvação para as pessoas. Por isso, meus amigos e minhas amigas, tomem bastante cuidado. Quando vocês verem as pessoas aí, né, carregando o livro sagrado e afirmando, né, que isso aqui é palavra de Deus, tomem perigo, porque corre o risco das pessoas pegar uma citação, um estilo de uma época diferente e achar que é palavra de Deus, como na verdade o correto seria dizer que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Nela está contida a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela se encarnou no meio da humanidade e se tornou viva e eficaz e é nada mais, nada menos que nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a Bíblia cristã hoje é a pessoa de Jesus Cristo, porque tudo gira em torno dessa centralidade. Então, um forte abraço, acompanhe aí esse nosso canal, se inscreva, se você não se inscreve, dê seu joinha e acompanhe os nossos próximos vídeos, que ainda iremos falar mais sobre a Sagrada Escritura, ok? Forte abraço.